E aí, galera, tudo bem? Hoje nesse vídeo vamos falar sobre nested e semi-nested PCR. Que variação de PCR é essa que precisa um tal de 2 rounds? Vem comigo e vamos descobrir isso. Sejam bem-vindos então ao meu canal. Vamos hoje falar então sobre nested e semi-nested PCR. Meu nome é Rodrigo Stagmaier. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí, marca na sinetinha ali e dá o seu like. Quando tu ouve nested, semi-nested PCR, 2 rounds. Ah, tem 2 rounds aquilo? Mas é o quê? Eu vou lutar boxe enquanto eu pipeto. Imagina tu com aquela luva de boxe tentando pipetar o negócio. Super legal, né? É tudo de bom, né? Não, gente, não é isso não, né? Ele é basicamente uma PCR feita em 2 etapas, 2 rounds, tá? 2 momentos distintos. É basicamente 2 PCRs que é realizado. Essas variações da PCR, elas são úteis quando impurezas que inibem a amplificação do DNA estão presentes nas amostras ou quando a quantidade de DNA é muito pouca, tá? E também tem a questão de aumentar a sensibilidade e especificidade. Então vamos lá. Então, PCR de 2 rounds. Começando pela nested PCR, depois a gente vai para semi-nested. Round 1. Round 1. Round 1 nada mais é, gente, que uma PCR normal, tá? Tu realizando uma PCR normal com 2 primers ali, essa é a primeiro round, é uma PCR comum. Se tu parar no primeiro round, ele não é nested, não é semi-nested, ele é só uma PCR, tá? Nessa questão dessa variação, tem a modificação que, neste primeiro momento, que é esse primeiro round que é a PCR, tu vai utilizar 2 primers que são mais, vamos dizer assim, mais externos, tá? Ao alvo que você realmente quer amplificar. Então, vai ser 2 primers mais externos, que tu vai amplificar um tamanho um pouco maior do que aquilo que realmente quer amplificar, como vocês podem ver na imagem, no qual, depois de amplificar, depois que se liga lá, ele vai amplificar, né? Do amplificado vai gerar, então, vai gerar um pedaço. Então, no momento que eu fizer essa primeira amplificação, basicamente eu terminei uma PCR normal. A diferença vai para o próximo passo, né? O próximo passo é o quê? No lugar de eu usar uma amostra, eu uso o próprio produto da PCR. Então, a nested, no caso, vai ser a PCR da PCR. Eu vou utilizar o produto da PCR inicial e vou fazer uma nova PCR em cima daquele produto, em cima daquele amplificado. Então a gente vai para o round 2. No round 2, agora eu vou ter, possivelmente, se eu estou procurando, se eu realmente tenho aquilo que eu estou procurando, eu vou ter milhões e milhões de cópias daquilo que eu amplifiquei anteriormente. Agora, no lugar de eu utilizar os mesmos primers que eu usei no primeiro round, no segundo round eu uso 2 primers internos, tá? Então, antes eu utilizei 2 primers mais externos, que amplificou um tamanho maior, e agora eu utilizo 2 primers internos àquele alvo amplificado anteriormente. Então vai ser 2 internos. Então, na nested PCR é isso: 2 externos e 2 internos. Agora, nessa segunda, eu vou amplificar uma região menor e eu já vou pegar um amplificado pronto. Então, vou amplificar aquilo que já está amplificado, mas se ligando, amplificando um tamanho menor do que aquele primeiro, tá? Como vocês podem ver na imagem. Ó, a imagem aqui amplificada, tudo certo ali. Antes a parte estava simbolizando com azul a parte maior, agora a parte final, a PC segunda rodada ali está em vermelho, tá? Então, primeiro round, nós vamos ter então um pedaço maior, e pegando 2 primers externos, e no segundo round, simplesmente vou pegar outros 2 primers internos àquele que eu amplifiquei, e ao final eu vou ter o amplificado dos primers internos. Então, nesta PCR, nada mais é que uso de 4 primers, 2 externos e 2 internos. Então, no final dessas 2 etapas, né, que eu fiz, eu vou obter um produto menor que o da primeira amplificação, né? Esse tipo de reação que eu faço tem como vantagem o ganho em especificidade, sensibilidade e eficiência. Uma vez que o quê?
que o DNA Mode do segundo round, né, no caso da segunda, a PCR da PCR, ele já vai estar em concentrações altíssimas, como eu mencionei anteriormente, e os primers da segunda etapa têm menos chances aí de anelamento em sequências inespecíficas. Aqui nessa imagem, vocês podem verificar um comparativo do primeiro e segundo round, comparando a questão de cópias genômicas, tá? Então, se vocês forem ver, no primeiro round eu tenho de 10 na 5 a 10 na 3, tá? Cópias genômicas, eu consigo ver a bandinha. Na 10 na 2 eu já consigo ver, mas naquela que tem um round a mais eu consigo ver. Então, por exemplo, aqui eu aumentei a sensibilidade aqui, eu consigo detectar em menores quantidades. Indo para a seminestre PCR agora, nada mais é que eu fazer no primeiro round a PCR normal, no caso, 2 primers externos, e no lugar de, num segundo momento, eu utilizar 2 primers internos no segundo round, que continua a mesma coisa, eu utilizo no segundo round o produto da PCR para fazer a nova PCR. No lugar de eu colocar 2 primers internos agora, eu mantenho um primer externo e boto um primer interno. Então, na semi-nested, a diferença é: primeiro round, utilizo 2 primers externos, igual o nested. Segundo round, no lugar de usar 2 primers internos, eu uso um primer externo, que eu mantenho do primeiro round, e agora coloco um primer interno. Então, a redução também do tamanho possivelmente seja menor. Então, a semi-nested nada mais é que eu usar 3 primers, no qual, no segundo round, eu mantenho um dos externos, só uso um interno, como dá para ver pela própria imagem aqui que está. Em cima você verifica os 2 externos e embaixo o segundo round com tu mantendo o F1, que seria o externo, o R2 ali, que seria um primer interno, tá? Aqui nós temos então uma imagem que nos demonstra a questão de sensibilidade também, né? Do primeiro para o segundo round. O primeiro round vai gerar um produto de 233 pares de base, e no segundo round, um produto de 195 pares de base, tá? Vocês podem ver que várias das amostras estão com uma marcação bem fraquinha no primeiro round, algumas nem dá para ver. Enquanto no segundo round a gente consegue ver basicamente em todas as 11 amostras ali, que consigo visualizar coisa que eu não visualizava na primeira. Então vai aumentar o limite de detecção em si, porque eu estou amplificando o já amplificado. É importante saber o tamanho, né? Porque depois, quando tu vai correr num gel de agarose, possivelmente, se for muita quantidade de material genômico que tu está utilizando, no caso, se for muito material genômico inicial daquela amostra, realmente vai ser que tinha pouco, vai tinha muita, pode ser que até apareçam até 2 bandas quando tu correr o segundo produto da PCR. Quando tu corre o segundo, né? Aí tu tem que saber também o tamanho que gerou do segundo para ter noção. Às vezes tá 2 bandas, meu Deus, o que deu ali? Tu tem que avaliar se aquela primeira banda não é o tamanho daquela do primeiro round. Às vezes acontece. Então, pessoas, nested PCR e semi-nested é isso. 2 externos no nested, 2 internos. No semi-nested, mantém o externo, coloca um interno. Então, isso é nested e semi-nested BDR. São variações aí que aumentam a sensibilidade e a especificidade da nossa PCR. Se você já fez nested ou semi-nested, deixe seu comentário aí como é que foi sua experiência, para que você utilizou. Fala aí, comenta um pouco conosco, foi uma experiência boa, foi uma experiência ruim, foi difícil de padronizar. Comenta aí, deixa o seu recado e nos vemos numa próxima. Até mais, gente!